boa tarde a todos, né? Gostaria de, como um dos membros da loja, né, então, reforçar, né, esse sentimento de dar muitas boas-vindas para todos que vieram. É um ano, acho que, muito especial, né, que a gente finalmente alugou depois de, né, década de 90, que o Adolfo estava lá segurando a tocha, um espaço que agora é praticamente só nosso, né, está chegando só como uma instituição amiga, e que a gente está construindo esse ano esse espaço que acho que é muito especial, então é com muito prazer que a gente recebe pela primeira vez um encontro regional. E já tinham falado, né, que é muito prático, porque fica perto para todo mundo, né, os gaúchos, os paranaenses. Espero que a gente possa receber mais vezes, apesar de todo o nervosismo que dá. Ai, meu Deus, vou chegar, vai desabar o teto, sei lá, alguma coisa. Bom, a minha fala tem final, diferente das falas. Eu espero que você chegue em todo o material que eu preparei. Eu também não sou um profundo estudioso desde 2005 das cartas dos Mahatmas. Em 2005 eu estava lá recebendo trote como calor na UFSC. Então, na verdade, o que eu fiz para preparar para esse material é que eu acabei tendo contato inicialmente pela versão facsimile em inglês, que traz na ordem por tema, é diferente da edição que a gente tem em português, que é por ordem cronológica, né? E essa versão eu fui conferir, mas a brasileira acho que não tem. Tem um índice recessivo, que é muito, muito útil e que na versão brasileira não tem, né? E, então, na verdade, o que eu fiz... Ah, então. Bom, mas aí eu acabei fazendo o quê? Tentando, para preparar para essa apresentação, buscar a maioria das citações que os mestres fazem especificamente sobre a instituição, né? Porque eu acho que esse painel é mais sobre a sociedade, não tanto sobre a doutrina, que a gente vai ter tarde, né? Fala sobre a doutrina, mas aqui mais sobre a instituição. Então, obviamente, eles falam várias vezes, né? Ao longo das cartas eu fui filtrando e eu selecionei 12 pequenos trechos para fazer um comentário aqui. O Marcelo já me adiantou 2, a carta 112 e 120, então eu já vou passar bem rápido por essa. E alguns deles têm trechos longos, poucos deles eu vou querer ler o trecho inteiro, mas alguns eu coloquei no negrito, porque eu vou ler só os negritos, mas o negrito é meu, né? Eu acho que é importante só ressaltar, porque às vezes pode achar que o negrito é do original da carta, não é. Então, em primeiro lugar, eu coloquei os primeiros 2 slides para a gente pensar sobre essa questão de que o que faz com que a gente procure a sociedade teosófica e qual é a função dela. Porque muitas vezes a gente tem algum tipo de sentimento ruim dentro de nós, algum tipo de insatisfação com a vida, né, que dentro do budismo se chama dukkha, né, essa insatisfação primordial que faz com que a gente queira buscar algo, e ela é muito importante. Às vezes na sociedade teosófica a gente encontra alguma coisa que traz paz. Até a Jo falou, né, essa questão traz a felicidade e tal. Porém, né, não é o objetivo principal da sociedade teosófica nos trazer paz, porque isso seria a perspectiva individual, né, da utilidade da instituição. Pelo contrário, né? Então, muitas vezes é o contrário. Então eu trouxe aqui um trechinho que vai enfatizar essa questão, que ela fala assim, né, o principal objetivo da ST não é tanto satisfazer aspirações individuais, e sim servir aos nossos semelhantes. As mais elevadas aspirações pelo bem-estar da humanidade ficam manchadas pelo egoísmo se na mente do filantropo ainda houver uma sombra de desejo de auto-benefício ou uma tendência a fazer injustiça, mesmo quando ele é inconsciente disso. Então a gente está falando, na verdade, de um espaço que a função dela é agir com um benefício maior, e a gente está falando num nível que é muito elevado, né? Então, da maneira que o Kuthumi coloca, uma sombra de desejo de auto-benefício, mesmo inconsciente. Então, quando a gente pensa em o que será que essas pessoas tinham, né, que elas receberam, um mestre, um sonho, não sei o quê, a gente não está falando só de ter uma mera boa vontade cotidiana, né? A gente está falando de um profundo transformação na direção desse altruísmo mais puro, né? E aí eu trouxe um outro trecho aqui que é um pouco mais longo, que é uma carta, do Moria. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Eu coloquei aqui trechos, né, porque quando a gente vai olhar as cartas, né, lá na biblioteca britânica, a gente tem essa caligrafia bonitinha, né, do Kuthumi, e aí a gente tem essa coisa assim do Moria forte. E aí a gente dá um susto quando eu estava olhando, pelo menos quando eu vi a carta do Moria, parece que ela dá um tapa assim na gente. Então, eu coloquei aqui pra gente lembrar que era dele. Então, um trecho um pouquinho mais longo e bem forte, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Eu vou lá no fundo só para causar um desconforto em vocês. Então, eu digo assim, é precisamente porque fazem pregações demais sobre os irmãos e pouco sobre a fraternidade
quando não a ignoram totalmente, que eles fracassam. Quantas vezes tivemos que repetir que quem ingressa na sociedade com o único objetivo de pôr-se em contato conosco e de adquirir, ou pelo menos assegurar-se, da realidade de tais poderes e da nossa existência objetiva, está perseguindo uma miragem. Digo então novamente, só aqueles que têm amor à humanidade em seu coração, que é capaz de compreender completamente a ideia de uma fraternidade prática e regeneradora, tem o direito à posse dos nossos segredos. Um homem que não coloca, ou mulher, né, que não coloca o bem da humanidade acima de seu próprio bem, não é digno de se tornar nosso chelo, não é digno de levar seu conhecimento mais do que do seu vizinho. É um desses tapas na cara, né? E aí a gente tem essa questão que era necessário, né, que se enfatizasse isso, justamente pelo aspecto que eu vou colocar aqui também depois, de que no início a Sociedade Teosófica ganhou muita notoriedade também por causa dessa associação com esses mestres misteriosos e com os fenômenos, né? Então em algum momento as pessoas eram atraídas por isso, e aí teve todo esse trabalho dos mestres de fazerem as pessoas entenderem que ele vir para a sociedade em busca disso era perseguir uma miragem, e que eles não encontrariam isso, porque não é esse o propósito da Sociedade Teosófica. Inclusive, enfim, isso... Vamos lá. Aí, entrando mais nessa questão, né, que é sobre o ensino de magia na Sociedade Teosófica, que era uma coisa muito discutida também nesse momento, né? Então, aqui eu coloquei como se fosse só para ilustrar, né, alguém fazendo algum tipo de ritual e tal. E aí, a carta número 11 tem esse pequeno trechinho que ele diz assim, né? Tem sido nosso... Se não me engano, para Hume, né? Tem sido nosso desejo constante desenvolver no continente ocidental, entre as classes mais cultas, lojas da Sociedade Teosófica como precursoras de uma fraternidade universal. Da parte dele, né, do Sinet, desde o princípio a ideia foi somente promover a formação de uma espécie de clube ou escola de magia. E aí essa questão do ocultismo prático e da magia cerimonial e todas essas questões foram coisas que chamaram muitas pessoas para a sociedade no início, e aí teve todo esse processo de tentar esclarecer, olha, não é. E aí teve a tal carta de 1900, né, que vai vir depois, que vai de novo enfatizar isso, né? Não é uma escola de magia, não é isso que se propõe. Então essa é uma das coisas que eles enfatizam bastante, né? Aqui eu coloquei a carta 112, que aí é o que o Marcelo tinha trazido, a gente não precisa ler, mas eu vou enfatizar um aspecto um pouquinho diferente, que é essas fagulhas, esses pontos de luz que está descrevendo, falando sobre a Índia, né? E ela fala, a Sociedade Teosófica é esse ponto onde essas fagulhas vão se unir para gerar essa chama, que é esse farol, né? Do ocultismo mariano, né? E aí eu coloquei aqui uma imagem ali em cima, que é uma das aberturas das nossas convenções internacionais em Adyar, na Índia, porque são aberturas muito bonitas, né, que eles fazem orações místicas de várias tradições. Então tem um cântico budista, tem um cântico muçulmano, e eles fazem todas essas diferentes pessoas de diferentes lugares do mundo, né? A gente vai ter presidentes nacionais do mundo inteiro. Esse momento de agregar as pessoas, né? Então quando eu li esse trecho, o que me chamou mais atenção, além da questão, né, o Marcelo levantou, foi essa questão de pensar a Sociedade Teosófica como esse ponto de encontro das fagulhas, né? E o quão importante que é que essas fagulhas se ajudem de alguma maneira e criem esse espaço comum, porque uma fagulha separada não consegue, né, tacar fogo nas coisas. Então, soa meio estranho, né? Mas tem coisas que precisam ser queimadas mesmo. E como tem? E como tem? Bom, outro aspecto que eu acho que é relevante é pensar a Sociedade Teosófica e o contato direto com os mestres, né? Que essa era uma questão também que as pessoas vinham com essa ideia, né? Então eu vou entrar na sociedade e vou ter contato direto com o mestre. Ou vou entrar na Sociedade Teosófica, vou conhecer o Otávio, que deve ter contato com os mestres, e aí a gente vai me apresentar, né, e tal, a gente vai tomar um café, não sei. Pois ele conhece o cara, eu sei. Ele é assim, o cara? Eu sempre achei que conhecia, Otávio, não me decepciona. Então, assim, e aí ele fala, né? Eles falam, claro, não sobre a Sociedade Teosófica, mas sobre essa fraternidade, né, tibetana de que eles pertencem, né? E ele diz assim, a porta é sempre aberta, quando o homem ou mulher certo bate nela. E damos sempre boas-vindas ao recém-chegado. Apenas, em vez de nós irmos até ele, ele tem de vir até nós. Mais do que isso, a menos que ele tenha atingido aquele ponto da senda do ocultismo em que é impossível retornar,
tendo se comprometido irreversivelmente com a nossa associação, nós nunca o visitamos, nem mesmo cruzaremos a sua porta em aparência visível, exceto em raríssimos casos. Então, e aí, na verdade, o que eu quis enfatizar aqui é justamente o ponto de comprometido irreversivelmente com a nossa associação. Então eu acho que a gente pode ter essa pergunta, né? Poxa, eu estou aqui na Sociedade Teosófica, eu estou desde meu diploma de 2012, né? O diploma oficial chegou em 2012. Então dá 7 anos, né? Algumas pessoas estão, né, antes de eu nascer e tal. E aí o que acontece? Poxa, eu ainda não recebi essa carta do mestre, né? Eu ainda não recebi essa visita aí, não sei o quê. Ou talvez tenha recebido também, né? Talvez muitas pessoas tenham recebido e a gente não fala, né? Mas de qualquer maneira, será que nós estamos nesse ponto, né? Será que a gente consegue atingir esse espaço onde não há sombra do egoísmo para os objetivos dentro da sociedade teosófica? E será que nós estamos nos comprometendo irreversivelmente? E aí a gente pega essa questão de o que a gente faz para se envolver mais com a sociedade teosófica? E não é tanto eu conseguir aprender todos os conteúdos, né? E saber decor todas as raízes, todas as sefirot da Kabbalah, mas pensar que de alguma maneira a gente precisa fazer um trabalho de autopurificação que é ético, na verdade. E esse é o principal fator que a gente está trabalhando aqui. Então, na verdade, essa porta, segundo eles, né, ela é aberta. Só que, na verdade, nós aqui não estamos ainda, não conseguimos chegar num ponto ainda em que nós possamos entrar por essa porta. Tem um outro aqui também sobre essa questão. Sobre a questão da descrição sobre os mestres. Isso é uma questão também curiosa para a gente pensar. Isso aqui eu hoje posso ler inteiro porque o meu tempo está ok. Eu não ensaiei, geralmente eu ensaio assim, mas aí eu não consegui ensaiar essa vez, então eu estou com tempo assim. Mas o professor, ele aprende a se adaptar, né? A política original da Sociedade Teosófica deve ser defendida, se vocês não quiserem vê-la cair em ruínas e sepultar na queda de suas reputações. Suponho que ele está se referindo à queda das reputações justamente a essa ideia de fraude, né? Que era uma discussão muito importante nesse início da Sociedade Teosófica, uma acusação muito perigosa, tanto para a sociedade como para os membros dela associados. O descrédito também. Imagina. Né, que ser associado com uma fraude, né, quer dizer que você tem uma possibilidade de atuação no mundo muito reduzida. Né? Então ele diz, né, durante os próximos anos, a sociedade será incapaz de manter-se baseada apenas nos irmãos tibetanos e em fenômenos. Fenômenos aqui, efeitos sobrenaturais, né, fenômenos nesse sentido. Tudo isso deveria ter sido limitado a um círculo interno e muito secreto. Há uma tendência à adoração de heróis aparecendo claramente. Aprenda a ser leal à ideia, mais do que ao meu pobre eu. E aí a gente tem uma questão que é até contraditória, de certa maneira, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem alguns trechos assim, a Carta de 1900 também fala um pouco sobre isso, né? Ela fala assim, vamos silenciar um pouco a conversa sobre os mestres e focar na doutrina, focar nos ensinamentos, nas ideias, nos princípios. E ao mesmo tempo a gente continua fazendo esses encontros clínicos, mas que a gente está conversando sobre os mestres, né? Mas por quê? Ele acaba sendo, né, essa base que faz com que a gente consiga ter segurança também do que a gente está fazendo. Mas em algum momento, provavelmente, a conversa era tanta em torno de quem tem o WhatsApp do Kutume e quem não tem, que foi necessário esse movimento de dizer, olha, não é sobre nós, não é sobre os mestres tibetanos. Os mestres tibetanos têm o seu trabalho, mas eles vão atuar de acordo com a necessidade, de acordo com a sabedoria deles, quando necessário, quando eles acharem que assim deve. E que não somos nós que devemos focar o nosso trabalho aqui no mestre tibetano. Nós temos ensinamentos e autotransformação, mas a gente tem dever de casa para fazer, né? Antes de querer pensar tanto diretamente com os mestres, né? Embora eles já tenham colocado, né, que as portas estão abertas. Aí eu coloquei aqui mais um trechinho. Enfim, eu estou jogando várias ideinhas assim, né, porque acho que o painel foi um pouco isso, assim, um apanhado de pequenos trechos comentados, que eu acho muito interessante que a gente pense assim, muito importante pensar o que a sociedade é, o que ela não é, qual a função dela, o que ela faz. Mas ao mesmo tempo, perceber que ela está vinculada a um impulso que é maior do que a sociedade teosófica, né? É maior do que a instituição. E que por ser maior, ela inclusive está ligada com outras instituições também, com outras iniciativas, né? Nós não somos os únicos que estão aqui dentro do propósito maior, né? A
a Sociedade Teosófica. Então esse trechinho aqui também já foi trazido, mas eu vou continuar depois com esse raciocínio. Não é essa, desculpa, aqui tu passou por é outra. Essa é uma das outras do Moria, né? Então ele fala assim: o sol da teosofia tem de brilhar para todos, não para uma parte. Há muito mais nesse movimento do que você percebeu até agora. E o trabalho da ST está vinculado a um trabalho similar que está sendo realizado secretamente em todas as partes do mundo. Mesmo na ST, há uma sessão dirigida por um irmão grego, sobre a qual nenhuma pessoa da sociedade sabe, com exceção da velha senhora e de Olcott. Então, é interessante dizer que, olha, está sendo realizado secretamente em todas as partes do mundo. Inclusive, é curioso perceber que, no século XIX, existem outras iniciativas pululando relativamente similares, né? Talvez a Sociedade Teosófica, dentro de um processo de seleção natural, tenha sido, dentro daquele meio efervescente de ideias, a que sobreviveu e hoje se coloca dessa maneira. Mas existiam outros, né? Inclusive, tem esse livro, que eu até, na época, chamou muita atenção, que eu esbarrei nele quando era bibliotecário da loja de Nottingham, que é um livro de uma condessa, né, tal, que foi escrito antes da doutrina secreta, e você pega as ideias e pensa, meu Deus, essa pessoa aqui estava muito no meio também, e ela não se coloca inicialmente como alguém do mesmo grupo, mas na verdade são essas iniciativas obedecendo o mesmo impulso. É a condessa Juliette Marshall? Aquela amiga dela? Mas amiga do Blavatsky, né? Então, mas ela acaba escrevendo coisas que seriam publicadas depois, né? Sim. Mas tem outras também, né? Aquela foi só que eu esbarrei lá, mas tem outras coisas acontecendo no mesmo tempo. Os outros movimentos também que iniciaram nessa época cresceram até que muito mais novos que a sociedade teosófica. O espiritismo surgiu antes do movimento da Blavatsky, que é moderna, e está até hoje aí fazendo esse papel, Rosa Cruz e outros. Quer dizer, mas esse movimento todo, tá aí, como diz a Jô, tá todo mundo teosofando. Sim, dentro daquele trecho, daquele momento, só foi a Sociedade Teosófica, né? Mas tem outros, né? Justamente. Vários outros, inclusive, dissidências também, né? Mas eu também queria chamar a atenção para essa outra questão dessa referência a uma sessão de sociedade com trabalho secreto, porque é uma coisa que geralmente não se fala, né, de trabalho secreto dentro da Sociedade Teosófica, mas se você olhar a história da Sociedade Teosófica, acho que seria muito ingênuo da nossa parte imaginar que não tem ainda hoje outros tipos de grupos secretos, de organizações, além daquelas que são sociedades primas, né, próximas, que se aproximam e que têm relação, né, então, desde a Igreja Católica Liberal, a maçonaria, a Ordem Távola Redonda, a própria Ordem Teosófica de Serviço, e na verdade tem várias públicas, também tem as secretas, né, e aí tem as secretas de vários níveis, enfim. E aí, obviamente, ninguém fala delas, mas seria muito ingênuo de achar que elas não existem, não estão por aí, cada uma delas com o seu propósito. E Rafa, isso me lembra muito uma questão assim, o próprio estudo da teosofia, né, tanto através das cartas como da doutrina secreta, ele desperta, né, essa efervescência do que a gente chama de secreto ou de invisível. Né? É esse o grande propósito mistérico desses ensinamentos. Então, naturalmente, nós estamos fazendo isso porque a gente não tem um insight por si só. A gente tem um insight porque a gente é inspirado por essas grandes forças que estão invisivelmente nos acompanhando. Então, eu acho que se a gente ampliar esse secreto aí para isso também, né, a gente também tem essa experiência viva quando a gente mergulha sinceramente no estudo. Né? No estudo não para o meu ego, mas no estudo para abrir essa consciência. Não no secreto formal. Isso, exatamente. Né? Então, eu acho que essa tua fala é muito própria nesse sentido. Né? Mas também tem o secreto formal, né? Sim, não estou tirando mérito disso, também existe, mas também existe esse outro aspecto. Né? Bom, eu trouxe aqui o Harry Potter, parece importante, porque eu vou trazer um trecho que talvez, eu não sei o quanto que esse trecho as pessoas lembram dele e tal, mas é um trecho que eu achei muito curioso e que vai trazer uma ideia que para mim é muito interessante de pensar que esse impulso maior que está acima da sociedade teosófica, né, esse impulso quase que cósmico, né, ou cósmico mesmo, embora ele tenha assumido uma forma específica dentro da sociedade teosófica, em termos de assuntos, de literatura, né, de pontos de referência, ele acaba abrangendo muitas coisas. E aí aqui esse trecho conta de um episódio particular de uma escola de ensino e prática de magia em Londres, e que o mestre diz que esteve lá visitando meia dúzia de vezes.
né? Então, só para a gente parar e pensar, fazer uma reflexão sobre isso. Ele diz assim: a maior e mais promissora destas escolas de magia cerimonial, de tudo isso aí, né? Na Europa, o último esforço feito nesse sentido fracassou claramente há cerca de 20 anos em Londres. Foi uma escola secreta para o ensinamento prático da magia, fundada com o nome de um clube, por uma dúzia de entusiastas, sob a direção do pai do Lord Lytton. Ele reuniu com esses objetivos os mais apaixonados, os mais empreendedores, assim como alguns dos mais adiantados conhecedores de mesmerismo e magia cerimonial, tais como Eliphas Levi, Regazzoni e Copta, que é um grupo, um tipo de egípcio, uma seita egípcia, né? São cristãos egípcios, né? Os remanescentes egípcios, os últimos, a última tribo que sobrou. Enfim, Zerg Van Bem. E, no entanto, na pestilenta atmosfera de Londres, o clube teve um final prematuro. Eu o visitei meia dúzia de vezes e percebi desde o princípio que nada poderia resultar para mim. Então é para pensar assim, embora essa organização secreta com a prática de magia cerimonial, e era uma coisa que, inclusive, com pessoas envolvidas na Sociedade Teosófica, né, a gente teve mais ou menos aquela época do início da Sociedade Teosófica também a Aurora Dourada, né, por exemplo, que surge da Golden Dawn, também com pessoas do mesmo grupo e tal, que fazia magia cerimonial. Inclusive tinha essa crítica também à Sociedade Teosófica que ela não fazia. Então a proposta da Sociedade Teosófica tem uma certa coisa, mas outras organizações, outras iniciativas, esses mestres também estão de olho, estão acompanhando, porque na verdade não se nega, né, que existem todas essas coisas. Só se diz que numa atmosfera pestilenta de Londres, como seria provavelmente uma atmosfera pestilenta de Florianópolis, onde, não é um ambiente onde se possa fazer, onde se né, fazer essas coisas de maneira segura. Quais são as pestes? É o tipo de coisa que não se pode fazer isso de maneira segura, de maneira adequada. Então não é essa a proposta da Sociedade Teosófica, mas que os mestres eles estão de olho, né, nas diversas coisas. E se a gente for pensar dentro da própria, quando a Blavatsky coloca, né, na chave para a teosofia a questão dos neoplatônicos, de Alexandria e tal, eles colocam, né, que alguns deles eles tinham a prática de teurgia, né, de magia divina. Quer dizer, é uma coisa que está por ali, só que dentro da Sociedade Teosófica se decidiu que é mais seguro, mais sensato, que não se vá por essa linha antes de você ter uma maturidade ética muito mais profunda, né. Mas, de qualquer maneira, mesmo esses grupos que têm outros tipos de iniciativas, eles também estão, de alguma maneira, vinculados nesses grandes planos, né? Assim que eu interpretei, pelo menos, esse comentário, assim, de pensar, não, ele estava lá, visitei, vi que não ia dar certo, mas, de qualquer maneira, antenado para essas tentativas de fazer as pessoas despertarem de alguma maneira, mesmo que de outros métodos que não os propostos, né, pela sociedade. Só uma pergunta, interessante, né, essa colocação do último ali, né? Teve um final prematuro, eu visitei, ou seja, ele visitou e achou que aquilo não era possível, né? Não era possível ele continuar ali, e ele se retira. Será que continua? O grupo continua ainda, né, com as práticas? Não, teve o final ali. Teve o final prematuro. Teve o final prematuro. Teve o final prematuro. Há 20 anos. Fracassou claramente há cerca de 20 anos. Mas outros Isso, grupos... 20 anos da época dele lá. Sim, então, depois tem, por exemplo, a Aurora Dourada. É um Eu grupo pensei que ele movimento. tivesse se retirado do grupo, o grupo que permaneça. Não, só observar, né? Só observar. É porque essas pessoas, né, o Hume e Cindy queriam criar uma escola teosófica muito mais parecida com uma escola arcana de magia. E aí isso daqui faz parte da argumentação dele para dizer, olha, quando você tentaram uma coisa parecida em Londres, não deu certo. E por quê? Entre outros motivos, pela atmosfera pestilenta de Londres, não é pestilenta, entre minha interpretação, não é pestilenta literalmente, é egrégor, do magnético. E na verdade, eu acho que nessa carta mesmo, algum momento antes ou depois, ele falou alguma coisa sobre, se você quisesse de fato fazer magia de maneira segura e prática e tal, você deveria até aqui nos Himalaias, porque aqui você ia alcançar uma situação em que era bom para isso, né? Enfim, mas que em Londres não tinha condições, mesmo que tivesse boa vontade da pessoa. Rafael, eu acho que a gente já discutiu aqui na nossa loja também a questão de que os mestres já ensaiaram isso em Atlântida. Tanto é que a gente discute, não, porque se fosse pelo menos dada a possibilidade das pessoas terem de modo geral uma clarividência do plano astral, já essas dúvidas todas diminuiriam. Mas a experiência de Atlântida mostrou que se as pessoas têm acesso ao tipo de conhecimento, enquanto não trabalhar a ética moral, elas vão usar isso de uma forma egóica e vai acontecer o que aconteceu com o Atlântida, né?
Nós mal estamos resgatando aquele cargo. E ainda vamos nos meter de novo. A nossa está em provação, não é isso? Hã? O nosso ciclo é um ciclo de provação. De provação. Toda quinta-raça é ciclo de provação. Bom, só para a gente poder, né, terminar isso aqui, depois eu acho que a conversa sempre vai se prolongar também, né, ao longo do dia e tal, até amanhã. Mas só algumas últimas ideias que eu coloquei, tem alguns trechos específicos sobre a questão da autonomia da sociedade, porque como a gente está falando da função, me pareceu interessante também falar dessa questão de funcionamento dela, né. E aí você só o negrito, né, ele fala, ao mesmo tempo que cada loja, antes de receber sua carta da central, né, da sede, escolha algum objetivo pela qual trabalhar. Um objetivo naturalmente que esteja em sintonia com o princípio geral da ST e, no entanto, objetivo próprio, nítido e definido, seja na linha religiosa, educacional ou filosófica. Cada loja seria, digamos assim, independente no seu modus operandi, na sua forma de agir, né? E haveria menos espaço para reclamações e, por consequência, para interferência. Então, a princípio, a gente tem, e aí eu gosto dessa ideia de o ponto de encontro das fagulhas, porque justamente existe certa independência de pesquisa e de pensamento, né, de cada uma dessas lojas. Então, tem um outro trecho aqui, e aí só um comentário aqui, né, na inglesa, na escola, na sessão inglesa, né, e tinham essa dificuldade que era tão livre, que cada loja também precisava de tantas coisas diversas, não precisava tanto da literatura filosófica. Eles tiveram a iniciativa de fazer curso à distância e tal, para vamos voltar um pouquinho aqui na literatura filosófica, mas de qualquer maneira, tem essa proposta de ter certa autonomia, né, de cada uma das lojas. E aí tem um outro trecho que eles basicamente enfatizam. Essa parte que você falou tem a ver com aquela história da apegue-se à ideia, não a nós. Né? Uhum. Tem uma ideia, e também tem outro trecho que fala de uma ideia dominante, né? Para terminar em torno de uma ideia dominante. Então essa questão... Cada Só que loja a tem... Blavatsky fala, crie, inove, mas não se distancie da origem. Ela adverte isso. Mas aqui também isso é tá, um risco né? que se corre. Que tá em sintonia com o princípio geral da ST, né? E depois ele fala também, né? Mas esse trecho aqui é interessante que ele fala, cada uma das lojas tem que ter sua própria ação independente, desde que não entre em choque com os princípios, né? Assim, uma lógica composta de cristãos moderados que simpatizem com os objetivos da sociedade poderia permanecer neutra na questão de qualquer outra religião. E aí, mais tarde ele coloca, né? O mestre Moria pensa que o suplemento deveria ser aumentado, se necessário, abrindo espaço para a expressão dos pensamentos de todas as lojas, por mais diametralmente opostos que possam ser. Então, a gente vê essa tentativa de buscar um espaço de diálogo e que aceite o dissenso, né? Por mais diametralmente opostos que as ideias possam ser, nós, né, livres pensadores e buscadores, dentro de um princípio agregador, né, temos certa autonomia para pensar e estudar, né, as diferentes áreas. E acho que isso, na verdade, é um dos pontos importantes da sociedade teosófica, né? E o Rafael, você que sempre circulou bastante nas lojas, nós sempre trouxe isso pra gente, isso pra Florianópolis, assim, não, olha, as lojas do Rio funcionam assim, desse jeito, olha, a gente vai fazer não sei o quê. Aí depois ele foi lá pra Inglaterra, viu, e disse assim, a ideia é comum, mas a maneira de fazer e a ênfase que cada loja dá, né, depende muito da característica do grupo. Mas é bem isso. Eu acho que isso é muito rico, eu acho que por isso que as pessoas continuam, se aproximam e ficam na sociedade teosófica, né? Que alguns outros movimentos exigem uma certa Homogeneidade. Bom, esse aqui foi o trecho que o Marcelo já trouxe, né? Então eu não vou entrar, que fala sobre, né, essa disseminação da verdade nas doutrinas esotéricas transmitidas através de qualquer canal religioso, que eu acho um ponto bem importante, né? Que as linguagens são muitas. E eu trouxe a continuação da carta para ter um pouquinho a mais, que ele diz assim, né? A filosofia hermética é universal e não sectária, enquanto que a escola tibetana sempre será vista por aqueles que sabem pouco ou nada sobre ela, como mais ou menos manchada pelo seu secularismo. Por isso que ele diz, né, no trecho anterior, que a sociedade teosófica no Ocidente deveria ser conhecida como uma escola de filosofia hermética, porque o hermético remete a um não sectarismo e uma universalidade maior, né? E aí ele coloca, né? As verdadeiras doutrinas esotéricas são idênticas em substância, embora se diferenciem nas palavras. Todas buscam o mesmo grande objetivo, mas não há duas delas que concordem aparentemente nos detalhes do procedimento. É um fato do dia a dia encontrar estudantes que pertencem a diferentes escolas do pensamento, sentados lado a lado, ao pé do mesmo guru. E aí ele dá o exemplo, né, de Blavatsky e Suvarov, que era um vedantino e uma budista, com o mesmo mestre, né? Fica claro. Que era ele. Que era ele. Que era ele. Moria. Acho que essa daqui é do Moria? Então achava Não sei, mas se não fosse. Enfim.
E aí, só para terminar, fica claro que os métodos do ocultismo, embora basicamente imutáveis, têm de se adaptar a diferentes épocas e circunstâncias. E aí isso é importante que a gente também pense, né, que ao mesmo tempo que a gente tem a base, que foi construída lá no século XIX, e depois, claro, repensada ao longo do século XX, de certa maneira, o que a gente tem dentro da doutrina secreta são os ensinamentos pensados para a mente ocidental, que somos nós, né? Mas que ao mesmo tempo é uma roupagem, né? É aquela roupagem que pareceu necessária naquele momento para convencer o Ocidente das grandes verdades universais. Ali é bem claro, mas me chama muito a atenção nessa última frase, a palavra método. O ocultismo não muda, ele é o mesmo, mas a forma de explicar as leis se adequa às épocas e às circunstâncias. Então, tá vendo? Então, enfim.